Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Charlie Munger e seus principais ensinamentos para você se tornar um grande investidor assim como ele é e como ele está sendo na história dos investimentos. Então a gente vai falar aqui sobre o que a gente pode aprender com ele e levar para nossa jornada de investidor no longo prazo, que é muito importante, que ele é um cara fenomenal, vocês vão ver aqui. A gente vai falar sobre a vida do Charlie Munger, quem foi Charlie Munger, o que ele tem de ensinamento para nos deixar. Essa é uma série que eu já fiz aqui no canal, tem outro vídeo que eu falei sobre Peter Lynch, vou deixar aqui no card em cima. Se você quiser assistir outro vídeo dessa série, vai lá. Eu falo um pouco sobre Peter Lynch e os ensinamentos que ele deixou também pra gente, como um grande investidor que ele também foi. Esse vídeo vai ser baseado no livro Charlie Munger, The Complete Investor. É um livro bem interessante que conta bastante sobre a história do Charlie Munger, alguns ensinamentos que ele tem para passar pra gente. Então eu recomendo a leitura se você quiser saber mais detalhes sobre a história do Charlie Munger. Então sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário se você gosta desse tipo de vídeo, trazendo um pouco sobre as histórias dos grandes investidores, sobre alguns pontos que eles têm a nos ensinar sobre investimentos, que vai ser bem legal aqui nosso bate-papo nos comentários. Beleza então? Roda a vinheta. Então, para quem não conhece Charlie Munger, ele é um grande investidor que a gente tem na história dos investimentos. Atualmente ele é o vice-presidente da Berkshire Hathaway. Para quem não conhece, essa é a empresa do famoso Warren Buffett. Então, Charlie Munger é um dos sócios, talvez o braço direito desse grande investidor que é o Warren Buffett. Muitos conhecem o Warren Buffett, mas poucos sabem do Charlie Munger, que foi um dos principais caras para formar opinião e trazer talvez o Warren Buffett para o que ele é hoje, o que ele representa para a gente nos investimentos. Então, Charlie Munger ele é um senhor, ao contrário do Warren Buffett, ele é bem reservado. Ele é bem na dele, ele não é tão exposto assim à mídia, ele tem pouca coisa sobre ele na internet, até se você quiser procurar, não vai achar tanto assim, porque o Warren Buffett é uma pessoa muito mais na mídia, né, muito mais famoso que o Charlie Munger, talvez porque o Warren Buffett é um cara que tem muito mais patrimônio do que o Charlie Munger, mas o Charlie Munger não fica muito atrás, ele também é um cara genial, talvez mais genial ainda do que o Warren Buffett sobre mercado de investimentos, é um cara também que lê muito, estuda bastante até hoje, e vale destacar que ele tem hoje 97 anos e ainda é vivo, fala muito bem, conversa muito bem e dá aula ainda sobre investimento, participa de palestras, é um cara que apesar da idade estuda bastante o assunto ainda e é um gênio quando a gente fala sobre investir o nosso dinheiro. Então um pouco da história do Charlie Munger. Charlie Munger chegou a cursar matemática na faculdade de Michigan, mas chegou a ter que trancar o curso porque ele foi chamado para servir para o exército durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Charlie Munger ele foi tenente na Segunda Guerra, um cara assim bem diferente, né, que chegou a servir as Forças Armadas e hoje se tornou um grande investidor. Depois que passou a Segunda Guerra, Charlie Munger ele voltou a fazer faculdade, só que em vez de fazer matemática, ele começou a cursar Direito em Harvard, para você ver como é que é um cara crânio, um cara genial. E depois de um tempo, quando ele começou a trabalhar, se formou em Harvard em Direito, ele começou a prospectar, empreender e tudo mais. Ele foi um dos presidentes do Daily Journal, né, que é hoje um jornal muito conhecido, muito famoso lá nos Estados Unidos, e ele ainda é o presidente desse jornal. Ele também é um dos conselheiros da famosa Caustic, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a empresa, uma empresa muito grande, uma das grandes redes de atacarejo dos Estados Unidos, que é bem interessante também para você ver como ele é importante, bastante coisa que ele fez. Então como é que chegou a ideia dele começar a conversar e entender sobre investimentos, né? Porque ele é um cara que ele estudou direito, ele fazia parte de um conselho administrativo, de um grande atacado, de um grande jornal também, que é o Daily Journal. Como é que ele chegou a essa história dele a ponto dele conhecer os investimentos? Então em 1959, num jantar de negócios, ele conheceu o famoso Warren Buffett. Então ele conheceu o Warren Buffett, ficou conversando com ele de várias coisas, sobre carreira, sobre negócios, sobre investimentos, e ele começou a entender um pouco mais, a conhecer o Warren Buffett também, e ele se tornou um grande amigo do Warren Buffett, mas ainda assim não foi naquela hora que ele formou de fato a Berkshire Hathaway junto com o Warren Buffett, que é essa empresa gigantesca que a gente conhece hoje, que compra várias outras empresas, tornando uma das maiores holdings que a gente tem no mundo hoje, a Berkshire Hathaway, porque ainda assim, em 1962, né, 3 anos após ele conhecer o Warren Buffett, ele fundou a Weller & Munger Company, que é basicamente um fundo que obteve rentabilidades muito elevadas durante os anos que ele foi investindo. Então, para quem não conhece, um fundo é um lugar que você junta dinheiro de várias pessoas que querem investir por um objetivo em comum. Então você vai pegar um pouco do dinheiro meu, um pouco do dinheiro seu, a gente vai formar investindo numa única carteira de investimentos. Então esse fundo, ele arrecadou cerca de 19,8% ao ano durante ali mais ou menos 13 anos que o fundo ficou aberto. Então foi de 62 até 75 esse fundo ficou aberto, chamado Weller & Munger Company. Somente em 75, após ele formar esse fundo, ele já conhecia
o Warren Buffett aí por cerca de 16 anos, ele foi lá junto com o Warren Buffett e formou a Berkshire Hathaway que a gente conhece hoje, que a Berkshire Hathaway é a maior holding que a gente tem, né? Holding é uma empresa que compra capital de outras empresas e administra essas empresas por conta própria, trazendo aí mais valor, mais conhecimento para uma empresa, fazendo ela alavancar cada vez mais. E apesar do Charlie Munger não ser um cara tão famoso quanto o Warren Buffett, né, que é o presidente da Berkshire Hathaway, ele é um cara que ele tem um patrimônio também gigantesco. Ele tem cerca de 1,9 bilhões de dólares em patrimônio, que dá para aproximadamente aí 11 bilhões de reais, se você converte, né, 1,9 bilhões de dólares para real. Ou seja, é um cara que também tem muito patrimônio, não tanto igual o Warren Buffett, né? O Warren Buffett é um cara que tem aí beirando os 80, 70 bilhões de dólares em patrimônio, mas o Charlie Munger também é um bilionário e muito renomado, muito inteligente sobre investimento. E por que veio esse nome, que ele é muito conhecido no mundo todo, sobre Charlie Munger, The Complete Investor? Ele é um cara de fato, um investidor completo, a gente pode falar assim, por isso que ele tem esse renome até hoje, é muito conhecido por isso. Então o Munger é um cara que ele tem uma filosofia de investir para o longo prazo. Ele é o clássico pessoa que investe para o buy and hold. Então ele busca empresas de alto valor, de alto potencial de lucro, de alto negócio, assim, que tem muito potencial de crescimento também. Ele vai enxergando oportunidade a partir disso, comprando empresas com valor descontado, fazendo aquisições de empresas como McDonald's, Coca-Cola, Apple, empresas que têm esse potencial de crescer bastante, de alavancar bastante seu capital e sempre investindo por longo prazo. Você nunca vai ver o Charlie Munger comprar uma empresa hoje e vender daqui a um mês, muito pelo contrário, né? Ele compra uma empresa hoje e vai investindo nela por 10, 20, 30 anos, enquanto a empresa ainda assim for muito competente, junto com a gestão que ele tem da Berkshire Hathaway, que é essa empresa que compra cada vez mais ativos, vai controlando as empresas que tem a partir disso. E o Charlie Munger é um clássico oportunista nos investimentos. Ele é um cara que ele gosta de ir acumulando caixa, né, ir acumulando dinheiro para quando acontece uma queda muito grande das ações que ele tem, ou ele tem interesse em comprar, ele faz um aporte aí de milhões ou bilhões de dólares numa única empresa por esse fator dele achar a oportunidade no mercado, de que a empresa está lá embaixo, ele vai comprando as empresas assim descontadas. Que eu já não recomendo para você fazer isso, né? Você que vai investir R$1.000 ou no máximo R$2.000 no mês, não tente fazer igual o Charlie Munger, porque ele é um cara que investe milhões e bilhões numa empresa e não igual você que vai investir ali R$1.000 ou R$2.000 por mês, já que não é tão interessante você fazer uma estratégia de tentar achar oportunidades se você não tem muito capital igual ele, por exemplo. Isso falando sobre a carteira do Charlie Munger, ele tem uma carteira bem interessante pra gente comentar aqui. A carteira dele se baseia em várias empresas americanas, claro. Então a gente tem desde Heinz, né, que é essa marca que produz ketchup, que produz maionese, ele tem Coca-Cola, né, ele tem Disney, tem Gillette, tem Goldman Sachs, que é um banco muito importante lá dos Estados Unidos, ele tem Apple, Bank of America, que é outro banco, ele tem Delta Airlines, que é uma companhia aérea, ele tem General Motors, que é uma companhia que trabalha fabricação de carros, fabricação de moto principalmente. Então a posição do Warren Buffett, ele tem várias empresas de vários setores, desde banco, empresa de entretenimento, que é no caso a Disney, ele tem empresa aí de consumo, né, que é a Coca-Cola, ele tem a Heinz, é uma carteira bem diversificada também, a parte de tecnologia ali com Apple, então é uma carteira bem interessante, mas claro que tem um foco um pouco mais diferente em empresas maiores, empresas geradoras de longo prazo, geradoras de valor, então é bem interessante sim, eu gosto bastante da posição do Charlie Munger também na sua carteira de investimento. O Munger é um cara que ele sempre preferiu a qualidade ao invés do preço da ação, então ele mudou muito essa questão do Warren Buffett, que pensava que o preço era a coisa mais importante na hora de você investir em um ativo. Munger já dizia o contrário, que é muito mais importante você ter qualidade no ativo ao invés do preço desse ativo. O Charlie Munger foi um dos caras que influenciou o Warren Buffett a comprar a empresa chamada Sea Candies, que é uma empresa que fabrica basicamente doces, né, no mercado, que tem ali essa exposição em pequenas lojas. E o Warren Buffett, quando investiu nessa empresa, teve uma rentabilidade de 40 vezes o patrimônio investido. Então é como se ele tivesse investido $10.000 e tirado $400.000 nesse período. Claro que o Warren Buffett investiu muito mais do que isso. Então imagina quanto isso alavancou o patrimônio do Warren Buffett, porque o Charlie Munger implantou na cabeça dele que é muito mais importante achar a qualidade da empresa do que comprar uma empresa por um preço descontado. O preço descontado é algo que vem subsequente quando você acha uma empresa boa para você estar investindo. E aí, falando dos grandes ensinamentos que o Charlie Munger deixa pra gente como investidor, que eu acho importantíssimo colocar aqui, porque ele é um cara que em várias reuniões, em várias teses, em vários livros, ele deixa um monte de ensinamento de grande valor que muitas pessoas usam hoje no seu dia a dia, ou muito youtuber usa aqui na internet para falar de investimento, mas não sabe que foi o Charlie Munger que colocou esse ensinamento pra gente a público assim. Então o primeiro ensinamento que o Warren Buffett coloca pra gente é sobre a paciência. Ele fala que o dinheiro, né, o grande fortuna não está na compra e na venda do ativo, mas na espera. Essa frase eu adoro demais, que realmente ele coloca esse ponto que ganhar dinheiro está no longo prazo, não está em você comprar um ativo e vender esse ativo logo depois, mas sim você comprar esse ativo
e esperar esse ativo germinar, esse ativo crescer, esse ativo maturar, né? Um exemplo clássico disso é Charlie Munger comprou a Apple há cerca de 20 anos atrás. Então imagina o quanto de crescimento de capital a Apple deu para ele, simplesmente porque ele comprou e esperou esse ativo maturar e não comprou e vendeu a Apple daqui a um ano, digamos assim. E uma frase que ele diz bastante sobre isso, que fala bastante sobre paciência, é até engraçado, ele fala assim: investing and sit your ass. Basicamente é você investir e sentar sua bunda na cadeira, porque é você investir e esperar o tempo acontecer. Se você escolhe boas empresas, escolhe bons ativos, isso vai acontecer no longo prazo. A formação de riqueza está em você esperar o ativo maturar e não em comprar e vender. Um segundo aprendizado que ele sempre fala bastante é sobre aprender sempre. Então aqueles que continuam aprendendo, continuam crescendo. É uma frase que ele gosta de dizer bastante. Isso significa que a busca pelo conhecimento é sempre muito valiosa, muito agregador na nossa vida. Então ele é um cara que hoje ele tem 97 anos e ele não parou de estudar, ele não para de ler todo dia, ele gosta bastante de fazer isso, ele gosta de buscar conhecimento, porque ele fala que se uma pessoa parou de buscar conhecimento, ela não tem mais por que viver, digamos assim, porque o ser humano é um ser que vive em constante aprendizado, em constante ensinamento no seu dia a dia. E com certeza o Charlie Munger é um dos grandes amantes do aprendizado e a gente tem muito a aprender com esse cara, que é realmente um gênio no que ele faz. Um terceiro ensinamento do Charlie Munger é sobre competências. Competências, ele diz o seguinte, que você deve sempre investir permanecendo no seu círculo de competência nos investimentos. Então, basicamente, uma frase que ele fala é assim: as pessoas não conhecem seus limites do conhecimento. O Warren Buffett e eu entendemos que não sabemos de tudo, portanto, não investimos em qualquer negócio. O que ele quis dizer com isso? Não adianta você querer investir em alguma coisa que você não entende, que você não conhece o negócio. No exemplo meu, eu não consigo investir em empresas de logística, empresa do setor portuário, porque eu não entendo como é que funciona aquela empresa, como é que ela gera a receita dos seus produtos. Mas já eu sou uma pessoa que eu gosto muito de empresas de tecnologia, empresas de atacado, de varejo em geral, porque são empresas que eu entendo muito mais o negócio a partir disso. Até mesmo bancos, né? Eu consigo entender muito mais fácil sobre o case de bancos do que outras pessoas. Então isso significa que eu invisto sempre no meu círculo de competência. Não adianta eu investir numa empresa que eu não entendo como é que funciona o negócio, porque isso não dá certo no longo prazo. Eu não vou saber entender se uma empresa vale a pena continuar investindo ou não vale a pena, porque eu não estou respeitando o meu círculo de competência ao investir o meu dinheiro. Um quarto ensinamento que ele fala é sobre a visão geral de empresa. Você tem que entender que a ação, ela não é somente uma ação. A ação é uma empresa. Você está investindo em um negócio, você está comprando uma empresa que vai ter um futuro a partir dali. Tem que ter uma cultura bem gerada, tem que ter uma administração bem coesa, porque não adianta você investir num negócio por investir. Você tem que entender como é que funciona isso e não é comprar por comprar. É com certeza que quando você compra por comprar, você está fazendo um mau investimento. E ele falava bastante sobre isso. Você tem que comprar um negócio e não comprar uma ação pelo preço, por comprar somente. Um quinto ensinamento e último ensinamento é sobre pessoas. Então ele sempre falava que é o seguinte: você tem que estar rodeado de pessoas que te trazem cada vez mais crescimento, cada vez mais conhecimento na sua vida. Charlie Munger foi um cara que, quando ele conheceu Warren Buffett, ele nunca mais saiu do lado do Warren Buffett, porque ele viu o valor que o Warren Buffett podia passar para ele na sua vida. Então ele sempre falava isso: aprenda com pessoas, aprenda a se relacionar com as pessoas, porque isso vai ser muito importante na sua vida. Quanto mais pessoas que pensam para frente, quanto mais pessoas que têm essa visão de longo prazo, quanto mais pessoas que queiram aprender a crescer, a investir, você tiver rodeado, vai ser melhor para você. Então Charlie Munger sabia disso. Ele fala bastante sobre isso, que o seu sucesso só acontece quando você está cercado de pessoas que também querem ter sucesso. Isso aqui é fundamental. Então deixa aqui agora nos comentários, bora conversar o que você aprendeu sobre Charlie Munger. Deixa aqui no comentário se você tem algum outro ensinamento, se você gostou de algum ensinamento que você quer discutir aqui comigo, tenha à vontade para falar sobre isso nos comentários. Beleza? Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tem outro vídeo aí também sobre o Peter Lynch, que eu falo basicamente também ensinamentos sobre o Peter Lynch, um pouco da vida dele também, que é bem legal a gente estar compartilhando esse conhecimento. É sempre bem-vindo, como o Charlie Munger mesmo fala, aprender todo dia. Então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, fui!